Livro de Juízes, glória a Deus, capítulo 6 de Juízes. Obrigado, equipe de adoração. Diz aqui a palavra de Deus, capítulo 6, no verso 11. Nós estamos num momento muito poderoso, que é um momento de ofertarmos ao nosso Deus. Quero muito que você nessa hora esteja com seu coração aberto para ofertar ao nosso Deus. E nós sempre queremos trazer um ensino para você que vai estar ofertando, né? Queremos trazer um ensino para você, porque às vezes as pessoas não entendem o princípio da oferta. Muitos acham que esse é um momento de roubo, esse é um momento de dar dinheiro para pastor, esse é o momento de tirar aquilo que tem. Mas você que é um cristão, meu amado, você precisa aprender que não existe oração que muda a sua vida financeira. O que muda a sua vida financeira é obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos deixa bem claro que há grandes exemplos de homens e mulheres na Bíblia que ofertaram. Muitos que devolveram seus dízimos, muitos que fizeram votos, muitos que selaram palavras proféticas que foram liberadas sobre a vida deles. Então é isso que você precisa entender no momento da oferta. Geralmente no momento da oferta é o momento que a pessoa fica triste, aonde a pessoa fica preocupada, aonde a pessoa fica angustiada, porque ela já começa a pensar no dia de amanhã. E olha como falta o entendimento da palavra, porque a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos com o dia do amanhã, não andarmos preocupados com o dia do amanhã, porque hoje Deus está criando um meio para que a sua vida seja abençoada. Então, primeiro, creia em Deus, né? Segundo, obedeça a sua direção. Terceiro, viva o milagre de Deus. Então, se você ainda não passou por cima desses obstáculos, você precisa aprender a passar por cima deles, em nome de Jesus, amém? Olha, Juízes capítulo 6 diz que o anjo do Senhor, verso 11, veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bezerrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, olha a palavra, Deus falando com aquele homem, o Senhor é contigo, homem valente, né? E aí continua, verso aqui 13 diz, Gideão lhe respondeu, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Sempre quando nós recebemos uma direção da parte de Deus, sempre queremos demonstrar para Deus aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Parece que Deus não sabe o que está acontecendo. Mas para pensar numa coisa, se Deus veio falar conosco, é porque Ele já sabe o que está acontecendo na nossa vida. E Deus nunca vai falar de uma forma negativa. Deus sempre quer nos despertar para algo que Ele quer fazer, principalmente na nossa vida financeira e em outras áreas também. Gideão começa a expor para Deus, dizendo, no verso 13, como eu disse, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Era só ele ter parado e ele ter analisado que tudo aquilo que ele estava sofrendo era por causa do pecado do povo de Israel. No capítulo 6, no verso 1, você vai ver isso, que o povo pecou e veio uma sentença sobre este povo. O povo até buscou a direção de Deus e Deus não deixou de falar. Deus enviou um profeta e disse, vocês estão passando por isso por causa da desobediência de vocês. Vocês se esqueceram de mim. Eu tirei vocês do Egito, eu coloquei vocês numa terra que mana leite e mel, e vocês se esqueceram de mim. Por isso o inimigo está vindo e está roubando. Veja, irmãos, muitas vezes, eu quero que você entenda o seguinte, Satanás, ele não tem poder. Ele não tem poder. Então às vezes a pessoa fica dizendo assim, pastor, ora por mim pela minha vida financeira, ora para mudar a minha vida financeira. Não é o diabo que está fazendo isso, irmão, é a nossa falta de fé e a nossa falta de obediência e a nossa falta de cumprimento à palavra de Deus. Porque o ladrão, o Satanás, ele só sabe fazer três coisas: roubar, matar e destruir.
Você está escrito aqui na Bíblia que o povo de Israel estava sofrendo porque eles tinham desobedecido a Deus. Se eles estivessem obedecendo ao Senhor, com certeza todas as áreas na vida deles seriam abençoadas. Eu sei que cada um de nós estamos passando por um processo, principalmente no meio de uma situação como essa, mas Deus não muda por causa de situações. Deus continua o mesmo. São as situações que muitas vezes fazem com que venhamos mudar. Esse é o problema. Ai meu Deus, e agora tudo fechado? Ai meu Deus, e agora o pessoal está desempregado? Ai meu Deus, e agora o que eu vou comer? Ai meu Deus, e agora o que eu vou vestir? São as situações, mas Deus não muda. Deus continua dizendo para mim e para você: eu sou contigo, varão valoroso. E se Ele continua falando isso, nós temos que continuar fazendo o que a Bíblia diz. A Bíblia continua dizendo aqui, ó, no verso aqui, vou continuar no verso aqui 14. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos medianitas. Não te enviei eu? Querido, Deus, Ele está esperando a continuidade da nossa aliança com Ele. Nesse tempo de pandemia, não é apenas em uma ou outra igreja, não, tem várias igrejas que eu escuto as pessoas, os pastores dizendo: as pessoas estão assistindo os cultos online, agora que parece que está sendo liberado, né? Aumentou agora o tempo aí dos cultos, mas muita gente dizendo assim: as pessoas das igrejas estão assistindo os cultos online, mas essas pessoas, elas deixam de cumprir com a sua aliança com Deus, não é com a igreja, com Deus. Querido, se eu quebro minha aliança com Deus, seja em qualquer área, como é que Deus continua sendo Deus na nossa vida? Não dá. Uma aliança, quando é quebrada, há uma sentença sobre isso. Então é muito importante. Às vezes a pessoa diz: ai, graças a Deus, e eu tenho esse pensamento de que eu não posso e nunca vou fazer isso, obrigar alguém a estar dentro de uma igreja, principalmente numa situação como essa, onde infelizmente muitos ainda não foram vacinados. E devem, se você não tem convicção, se você não se sente bem em estar aqui conosco, não esteja conosco, mas assista às lives. Mas uma coisa que nós percebemos é que as pessoas às vezes assistem às lives, mas quando chega na hora da oferta, acabou, não é comigo. Não, você está fazendo um culto, tanto presencial como também online, é um culto, você está invocando Deus para estar entrando na tua casa, para estar abençoando a sua vida. E Deus sempre espera um posicionamento nosso. Se você quer ver uma mudança, principalmente na sua vida financeira, Deus sempre espera em primeiro lugar um posicionamento nosso. Eu fiquei, logo no ano passado, eu fiquei preocupado, falei: meu Deus, o que eu vou fazer? A igreja fechada, o que eu vou fazer? No começo, nós ainda tínhamos uma reserva, né? E eu falei: não, vamos continuar. Mas chegou um dos meses que nós não tínhamos era nada, nem para pagar aluguel, nem para pagar o aluguel da minha casa eu tinha. Mas eu não fiquei parado, eu agi, eu fui buscar e não me esqueci em momento algum de cumprir com os meus princípios. Eu tenho uma paternidade, eu tenho uma cobertura. Em momento algum eu deixei de trocar esses princípios por causa de medo. Todos os meses, aquilo que tinha, aquilo que chegava, aquilo que eu tirava como dízimo e primícia, eu devolvia para a minha paternidade, porque a ideia não é a quantidade, a ideia é o cumprimento do princípio. E eu cheguei até aqui, eu estou até aqui, estamos em pé até aqui. Então, é isso que Deus está dizendo aqui para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, porque através da sua vida, Israel vai ser livre. Eu quero te dizer, meu amado, que nós não temos que andar como o mundo anda, esperando ver alguma coisa para depois fazer. A Bíblia nos ensina a andarmos por fé. Ande por fé. Fé no quê? Naquilo que é convicção na sua vida. O que é convicção na sua vida?
A palavra de Deus tem que ser convicção na sua vida. Se eu e você um dia falarmos assim, não, está escrito, mas será que isso é verdade? Meu amado, você pode duvidar de um filme, você pode duvidar de um livro, mas nunca duvide do que a palavra de Deus está dizendo, porque essa palavra, ela saiu da boca de Deus e ela sempre vai se cumprir na vida daquele que crê. Quando alguém perguntar para você, você tem fé? Você tem que falar assim, eu tenho fé mesmo. Mas você tem fé num livro? Sim, eu tenho fé nesse livro. Ah, mas esse livro foi escrito por homens. Sim, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra, ela sempre vai permanecer como uma verdade. A Bíblia está dizendo que aquele que semeia, colhe. A Bíblia está dizendo que aquele que devolve os seus dízimos, o próprio Deus abre as janelas dos céus e derrama a bênção tal a qual vos advém a maior abastança. É o que a Bíblia está dizendo. Confrontar esta verdade é recuar, é andar para trás, é fechar a porta para deixar de viver milagres. Confrontar o que a Bíblia está dizendo. Às vezes as pessoas são tomadas assim, olha, eu estou precisando pagar o aluguel hoje, estou precisando pagar a conta da água, estou precisando pagar a conta da luz, estou precisando fazer isso daqui. Aí as pessoas até dão, porque elas gostam de ajudar. Nós não estamos pedindo a ajuda. Deus não está pedindo a nossa ajuda. Deus está dizendo assim, homem valente, mulher valorosa, tome o seu posicionamento, porque através do seu posicionamento de obedecer o que a Bíblia diz, muitas pessoas também serão abençoadas. Veja, irmãos, outro dia eu estava falando com uma pessoa, eu disse assim para ela, olha, eu não posso falar o que eu ia fazer, mas eu falei assim, eu vou chegar no seu culto depois da oferta. Falei assim para essa pessoa. Aí ela olhou para mim e disse assim, tipo assim, por quê? Porque eu sei que tem muita gente que se eu chegar antes, ele vai deixar de ofertar para poder comprar aquilo que eu estou oferecendo para você. Ela deu uma risada e ela disse, é verdade. E eu fiz exatamente isso. Cheguei lá depois da oferta, porque se eu chegasse antes, eu tenho certeza que teriam pessoas que eu dizia assim, eu acho que eu vou guardar para comprar isso daqui que é muito bom. E nisso nós não estamos louvando a Deus. Quando você oferta, quando você faz a sua transferência, quando você faz o seu PayPal, quando você faz o seu Pix, quando você preenche o seu cheque, vocês estão usando cheque ainda mais, quando você traz a sua oferta, você não está dando para um homem, você está investindo no reino de Deus, e você sabe que aquele valor que você vai colocar ali, vai produzir um resultado, porque a Bíblia diz que a primeira colheita é 30, a segunda é 60, até chegar numa colheita de 100%, e é isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Então nessa manhã, Deus está te dando a oportunidade da sua vida financeira mudar. Pode ter certeza, pastor, amanhã eu tenho conta de luz, pastor, amanhã eu tenho que comprar meu gás, pastor, se você não tem fé para isso, compre o seu gás, pague a sua luz, fique à vontade, meu irmão. Mas quando eu oferto, é porque eu tenho convicção na palavra de Deus. A Bíblia até me dá direito de fazer prova de Deus, porque há pessoas que fazem assim, eu quero dar para ver. E o próprio Deus diz lá no livro de Malaquias, fazei prova de mim. Faça prova de mim. Então, se você quiser fazer prova de Deus nessa manhã, faça. Você que está me assistindo, quer fazer prova de Deus, faça. Traga seu dízimo. Se você não está devolvendo seu dízimo, volta a devolver seu dízimo. Se você não está semeando, oferte, faça. Porque aquilo que você semear, é aquilo que você vai colher. 5. João capítulo 1, no verso 5. Nós estamos na nossa segunda ministração da série Jesus, o Filho de Deus. Você que está me assistindo aí pelo YouTube, nós estaremos ministrando segunda ministração de Jesus, o Filho de Deus. Esta aqui é a série que nós vamos trazer aí para você, em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Podemos começar já, né? Livro de João, capítulo 1, e vamos ler aqui. Vou ler no início para você entender. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus. Eu já falei isso na semana passada. O Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verso 5 que eu quero frisar aqui nesta manhã é: a luz resplandece nas trevas. Diga comigo: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Amém? É sobre esse versículo que eu quero ler aqui. Mas eu vou continuar lendo. O verso 6 diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Diga glória a Deus por isso. Diga misericórdia também. Por quê? Porque eu quero aqui ministrar sobre a rejeição do verbo. E como nós aprendemos domingo passado, o verbo significa a palavra. E quando nós falamos sobre palavra, nós estamos falando de Jesus. Então nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus que foi rejeitado. Será que isso acontece nos dias de hoje? Nós vamos perceber que acontece muitas vezes na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus, ele está sendo rejeitado em primeiro lugar como a luz dos homens. Você sabe que luz serve para iluminar. Quando você lê na Bíblia luz, significa sabedoria. Então você viu domingo passado que Deus resolveu se expressar. A forma de Deus se expressar foi através da sua palavra. Essa palavra se tornou carne e habitou no nosso meio. Então quem olhasse para Jesus estaria vendo o próprio Deus encarnado, porque havia um desejo das pessoas. Como é Deus? E Deus, ele não se escondeu. Ele disse: eu quero me revelar a esse povo, eu quero mostrar como realmente eu sou. E o que é que ele fez? Ele enviou Jesus. Então quem olhasse para Jesus estava vendo o próprio Deus. Porém, Jesus disse aqui: o verbo, a palavra é a luz. Deus resolveu trazer entendimento para o povo. Deus resolveu trazer sabedoria para as pessoas. Eu quero que você entenda, meu irmão, que o mundo está em trevas. Trevas, se você que está me assistindo também entenda isso. As trevas significa que a pessoa está andando da forma que ela quer, que ela está fazendo aquilo que ela quer, que ela está sendo manipulada por pessoas. Muitas vezes são pessoas que não querem obedecer a Deus, e isso é muito perigoso, porque a falta de Deus, a falta do conhecimento da palavra de Deus, leva as pessoas a estarem sem conhecimento do próprio Deus. Eles podem até abrir a boca e dizer assim: eu amo a Deus, Deus está dentro do meu coração. Mas a prática, aquilo que eles praticam todos os dias, demonstra que eles não conhecem a Deus, demonstra que eles não têm intimidade com Deus. Vou usar um exemplo aqui para você. Se você tem intimidade com alguém, uma intimidade realmente com alguém, você sabe daquilo que essa pessoa gosta e daquilo que ela não gosta. É ou não é verdade? Sim ou não? Você sabe a cor que ela gosta, você sabe se ela gosta de rosa, sabe se ela gosta de Coca-Cola, sabe se gosta de sorvete de chocolate. Eu particularmente gosto de morango. Fica a dica. Né? Vou parar por aí porque o dia 21 está chegando, mas eu já morri nesse dia de 21. Vamos lá. Não posso me deixar ser usado, né? Então vamos lá.
Se vocês têm essa intimidade com essas pessoas, você sabe. Agora, quando eu não tenho intimidade com Deus, toda vez eu estou fazendo aquilo que Deus não gosta. Mas mesmo assim, por causa da minha cegueira, eu falo, não, eu vou fazer porque Deus vai me entender. Isso significa que você não tem conhecimento da vontade de Deus. Deus nunca vai te obrigar a mudar. Acho que a maioria das pessoas tem medo de se converter, porque elas falam assim, eu gosto do jeito que eu sou. Deus nunca vai obrigar você a mudar. É você que vai decidir andar pela verdade, que vai te trazer bênçãos ou não. Há pessoas que não são cristãs e conhecem a palavra, é claro, mas ter o conhecimento e colocar em prática o conhecimento são coisas totalmente diferentes. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a luz, ela veio trazer a revelação de Deus, ela veio mostrar quem era Deus, ela veio mostrar o pensamento de Deus. Jesus veio mostrar, Jesus quando entra dentro do nosso coração como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele vem mostrar o que Deus pensa. E se nós amamos a Deus, então nós vamos buscar fazer aquilo que Ele gosta. Essa é a verdade. Eu não tenho como dizer assim, eu amo a Deus, mas eu vivo da minha vida. Não existe isso. Não tem como eu dizer, eu amo a Deus, mas Deus lá e eu aqui. Não tem, isso não existe. Tem que ter uma mudança. A verdadeira prova de que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida é quando acontece uma mudança na nossa vida de dentro para fora. Então, o homem naquela época que o próprio Jesus estava ali, a palavra de Deus estava ali encarnada, habitando, como a Bíblia diz, no meio de nós. O próprio homem estava ali sem o entendimento. Eu não sei, eu já fiz aquele exame para dilatar a minha vista. Acho que foi há 2 anos atrás que eu fiz. Foi há 2 anos atrás. Eu fiz. E, bom, me pediram para não ir sozinho. Ainda bem, que eu fui obediente, que eu peguei a minha esposa, pedi para minha esposa ir comigo, e fui com ela. Cheguei lá, espingaram lá, as gotinhas, tudo tal, e enquanto eu estava dentro do ambiente, estava de boa, eu não percebi nada. Menino, quando eu comecei a sair, e quando eu saí, aquela luz, eu fui obrigado a fechar meu olho, eu não conseguia abri o olho. Aí eu percebi, eu falei, agora eu sei porque que pediram um acompanhante. Eu até falei, ainda bem que eu nem fui de carro, porque às vezes você pode dizer, não, eu vou dirigindo, Imagina se eu tivesse tinha que deixar o carro lá. Aí tivemos que pedir um Uber, fazendo propaganda aqui, tivemos que pedir um Uber para me levar para casa. E eu entrando dentro de casa, tive que repousar por causa que eu não estava conseguindo enxergar nada. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Os nossos olhos carnais, eles estão doentes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai me levar e levar você que já recebeu Jesus ou ainda não recebeu. Ele vai te levar para a verdade. Só Ele vai mudar a tua vida. Só Ele vai transformar a sua vida. Só Ele, não tem outro jeito. Mas os nossos olhos estão assim, como que doentes para a luz. Porque quando eu saí para a luz, eu não conseguia suportar a luz. Quando Jesus entra dentro do seu coração, você precisa deixar a luz revelar tudo aquilo que está desconcertado na sua vida. E você não precisa ter medo, porque Ele vai ajudar você a curar, restaurar e transformar cada área da sua vida. Mas a Bíblia diz, eu fico imaginando Jesus andando naquele lugar ali, e as pessoas não conseguiram reconhecê-lo, porque os seus olhos estavam como olhos doentes.
a vida, porque todo mundo quer isso. Todo mundo quer ter uma vida abençoada. Fica imaginando Israel debaixo de uma opressão, pessoas doentes, pessoas escravizadas, pessoas enfermas, pessoas aleijadas, pessoas mortas. Fica imaginando a situação em que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Fica imaginando essa situação. Mas a Bíblia diz que ninguém conseguiu discernir que Jesus estava andando naquele lugar. Isso acontece nos dias de hoje, meu irmão. Por isso que os nossos olhos precisam estar abertos todos os dias, e nós precisamos entender que somos dependentes de Deus todos os dias. Levanta a sua mão para os céus e diga assim: eu sou dependente de Deus. Tudo. A maior rejeição que esse povo, que Jesus viveu, foi a rejeição da sua própria vida aqui na terra. E eu não duvido nada que se ele vir de novo, e se ele bater na porta da nossa casa lá, nós vamos dizer assim: que é? Você ora? Você ora? Eu não duvido nada, irmão. Eu não duvido nada que Jesus, ele também aparece em situações da nossa vida, e muitas vezes nossos olhos não conseguem enxergar que ele está conosco. Nossos olhos estão doentes, e nós precisamos pedir que os nossos olhos sejam curados e sejam abertos, para que nós possamos ver a verdadeira luz, a luz que vai trazer a verdade, a luz que vai trazer a vida, a luz que vai mudar realmente a sua vida. Para de viver nas trevas e viva na luz. Como é que você vive na luz? Recebendo Jesus. Para de ficar pensando o que as pessoas vão falar de você. Pare de aceitar o posicionamento que muitas vezes vem na sua mente. Eu estava ouvindo alguém dizer: é apenas a sua mente. Vença seus pensamentos. Como é que você vence esses pensamentos? Deixando a luz entrar, deixando a palavra entrar, deixando o Verbo entrar, deixando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida entrar dentro de você. Assim que vai mudar. Se você está aqui, dá glória a Deus. Quando Adão pecou, quando Adão junto com a Eva decidiu pecar, então a humanidade fica agora sem entendimento de quem é Deus. A humanidade nasce, por isso que a Bíblia diz: nós nascemos no pecado. O pecado significa você já nasceu separado de Deus. Ele te criou, você veio para o mundo para um propósito, mas você já nasceu longe de Deus. Então qual é o nosso propósito? Buscar Deus, buscar o nosso lugar em Deus, buscar a nossa satisfação em Deus, buscar a nossa alegria em Deus, buscar a nossa paz em Deus. E como é que isso acontece na minha vida e na sua vida? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diga glória a Deus por isso, irmão. Então a Bíblia diz que o mundo jaz, como diz o meu pai, jazz não é uma música, né? A pessoa fica pensando que é jazz, né? Jazz não é música, irmão. Mas o mundo está debaixo de uma cegueira. Eu fico vendo as pessoas, irmãos. Deus quer que eu e você possamos ter compaixão das pessoas que fazem parte da nossa família, das pessoas que são os nossos vizinhos, das pessoas que trabalham conosco, das pessoas com quem nós convivemos, porque todas elas, se elas não têm Jesus, eu não estou falando de congregar numa igreja, eu não estou falando de participar de uma instituição, eu estou falando, se Jesus não é Senhor e Salvador da vida dela, ela está numa cegueira espiritual. E por isso que a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Alô? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: deixa Jesus curar a sua cegueira espiritual.
porque há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Jesus está vindo todos os dias falar com você, para que Ele cure essa cegueira espiritual, para que você possa guiar os outros cegos pelo caminho da verdade. Quando alguém diz assim, eu não consigo entender Deus, é muito simples a resposta. Você não consegue entender Deus porque você não está abrindo seu coração. Você não consegue entender Deus porque Jesus não é Senhor ainda e Salvador da sua vida. Você não consegue entender Deus porque a luz ainda não resplandeceu na sua vida. Quantos no tempo de Jesus, Filho de Deus, os próprios discípulos, quantos não andavam pela sua própria vontade? Quantos ainda não estavam ali com Ele e não eram convertidos? O próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai confirmar seus irmãos, você vai ajudar seus irmãos a andar no mesmo caminho. Então quantos no dia de hoje ainda estão, talvez estejam dentro de uma igreja, irmãos, mas ainda não se converteram? E esses problemas que estão acontecendo no dia demonstram que realmente muitas pessoas não se converteram. Não estou falando de faltar na igreja não, irmão. Eu estou falando do posicionamento das pessoas, porque essa é a hora de você deixar a luz brilhar na sua vida. Essa é a hora de você se apegar naquele que não vai te abandonar. Essa é a hora de você se entregar verdadeiramente para Ele. Essa é a hora de você confiar todo o teu coração a Ele. Essa é a hora, porque o mundo não tem respostas, mas Deus sempre tem respostas para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Se você está aqui, dá um glória a Deus aí bem forte, aplauda esse Deus todo-poderoso. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é isso, porque o pecado fez com que as pessoas ficassem obscurecidas. O pecado fez com que as pessoas se tornassem ignorantes. Ignorância, eu não estou xingando. Ignorância significa sem entendimento, não tem o conhecimento do amor de Deus. Por mais que ela esteja lendo lá João 3,16, que às vezes tem muita gente que nem sabe o que está escrito lá em João 3,16. Mas está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas ele tenha a vida eterna. Tem muita gente que coloca isso no para-choque do caminhão, tem muita gente que coloca isso no outdoor, tem muita gente que coloca isso na camiseta, tem muita gente que até lê isso na Bíblia, mas não consegue entender a verdade, porque está faltando Jesus dentro do coração dela. Fala para a pessoa que está do seu lado: a partir de hoje, olha para a sua família, olha para os seus amigos, olha para as pessoas com quem você convive e entenda que elas estão debaixo de uma cegueira espiritual, mas você foi chamado para que essa cegueira espiritual caia e que ela enxergue a verdade que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Dá glória a Deus por isso, irmão. No meio dessa ministração, o verso 6 está dizendo assim: houve um homem enviado de Deus. Está aqui um homem que ele entendeu o propósito dele, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Olha qual é o seu propósito e o meu propósito: chegar no meio dos que estão cegos. Primeiro eu tenho que ver se eu não estou cego, porque tem muitos, infelizmente, né? Primeiro eu tenho que ver se eu não estou cego, e depois que eu percebo que eu não estou cego, eu chego no meio dos cegos e eu falo assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mostra a verdade para essas pessoas, porque agora, você que de repente pode estar numa linha de frente aí,
Você vai ver muitas pessoas chegando para você e falando problemas, falando dificuldades, falando um monte de coisa, querendo respostas, querendo conselhos. Sabe o que você precisa fazer? O que João Batista fez: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, ele veio para testemunhar. Eu e você estamos sendo convocados por Deus para testemunhar. Todo dia o Senhor está dizendo: testemunhe. Todo dia Jesus está dizendo que é o nosso Senhor, diz: fale de mim. Todos, de repente você pode dizer assim: mas eu estou falando. E o Senhor está dizendo: mas continue. E de repente você diz: mas eu continuo falando. Ele diz: mas não pare. Porque, meu irmão, aí tem um ditado do mundo que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esses dias eu estava conversando com o meu discipulador, o meu aio, há muito tempo atrás, que foi o meu ajudador. Ele falou assim: Paulinho, deixa eu te ensinar uma coisa que parece que você esqueceu. Eu estava pedindo um conselho para ele. Conselho não, estava perguntando para ele, estava falando para ele como fazer um livro. Eu disse: faz um livro. Queria que você fizesse um livro e você colocasse a minha vida nesse livro. Aí ele falou assim: você se esqueceu de uma coisa. Eu falei: do quê? O que é, como é que simboliza o coração do homem? O coração do homem, ele é simbolizado como uma terra. Está escrito na Bíblia. O coração do homem, ele é comparado como uma terra. E o semeador saiu a semear. E aí ele encontrou uma terra dura. Ele não deixou de lançar a semente, mas ele jogou lá. Mas porque a terra era dura, as aves do céu representam demônios que não querem que você ouça a verdade. Quando nós saímos, irmãos, eu fico imaginando quando nós fazíamos nossos cultos no meio da rua. Quantos não zombavam de nós, quando nós não falavam: lá vai esses crentes, mas nós estamos lançando a semente numa terra dura. E ele disse: Paulinho, como é a terra, como é o coração do homem? É como uma terra dura. E aí, Paulinho, o que você tem que fazer numa terra dura? Por isso que você tem que ir para Israel. Porque Israel é uma terra deserta. Israel é uma terra que tem, sabe, barro. Quando você pega aqueles barros duros, lá é mais duro ainda. Sabe o que eles precisam fazer lá para poder plantar e ter uma colheita? Eles têm que tirar pedras. São várias pedras, são pedras enormes. Então, quando ele mete a enxada, ou ele mete, não sei como é que chama aquele negócio lá, picareta, né? Ricardo aí. Ele não vai ter uma terra como a nossa aqui, não, irmão. Quando você faz assim, já acha. Nosso vizinho ali fez um poço artesiano, cavou, já achou a água. Lá não é assim, não, meu irmão. Tem que tirar as pedras, depois tem que arar a terra, e depois tem que jogar a semente. Aí ele falou assim para mim, ele falou: Paulinho, como é que o coração do homem muda? Através da oração. As pessoas estão cegas, rejeitando Jesus, e nós somos portadores da verdade, mas nós não estamos regando a terra. Fala para o irmão que está do seu lado: você quer ver alguém salvo? Você quer ganhar pelo menos uma alma esse ano? Fala aí, você quer ganhar pelo menos uma alma esse ano? Comece a regar a terra, comece a orar por essa pessoa. Ele falou para mim: tem muita gente que não quer pagar o preço, Paulinho. Esse é o problema, ninguém quer pagar o preço por uma alma salva. Aí ele falou para mim: eu paguei o preço por você. Porque quando você não era duro, quando você não aceitava o que eu falava, sabe o que eu ia fazer? Eu não te confrontava, eu ia orar.
E quando eu orava, Deus vinha e limpava a terra. E quando a terra estava preparada, aí eu aparecia e eu falava, e você aceitava. Fala para o irmão que está do seu lado: ei, é isso que nós precisamos começar a fazer. João veio como testemunha, João veio como o refletor da luz. Ele não era a luz, ele era o refletor da luz. O livro de João, no capítulo 3 e no verso aqui 25, João 3, 25, diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Continuando aqui, diz assim: e para lá concorria o povo para ser batizado. Verso 24 diz: João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João. Para quem não sabe, João tinha discípulos naquela época, viu, irmãos? Que até o dia de hoje existe uma seita que se chama aí a seita dos mandeus, que é lá para o lado do Oriente, que ainda são pessoas que são discípulos de João. Olha aí, discípulos de João. Mas João sabia muito bem quem ele era. João sabia muito bem para que ele estava no mundo. João sabia que ele tinha que testemunhar de Jesus. João sabia que ele era o refletor, ele não era a luz. Fala para o irmão do seu lado: seja o refletor, meu irmão. Seja o refletor e deixa a luz de Jesus brilhar através da sua vida. Você está aqui, irmão, nessa hora? Bom, verso 26. Foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, da qual desse testemunho, está batizando. De quem é que eles estão falando? De Jesus. E eles estão chamando Jesus de homem, aquele lá. Eles não estavam conseguindo reconhecer a presença do próprio Deus ali, irmãos. Bom, João respondeu, verso 27: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Oh, glória a Deus. Ei, seja totalmente dependente de Deus, porque se você está precisando de alguma coisa, não vai vir do mundo, vai vir de Deus. É só Deus que pode liberar sobre a sua vida. Levanta as suas duas mãos para o céu. De Deus, me ajuda, eu preciso receber muito mais do Senhor. Ele quer te dar, meu irmão. Ele quer te dar, Ele quer te restaurar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te capacitar, Ele quer te ajudar, meu irmão. Ele quer. João está dizendo, por que ele está dizendo isso? Porque ele sabia o tempo. Ele sabia que Jesus veio no mundo numa época de trevas. Ele sabia que ele só estava conhecendo a verdade porque essa revelação veio de Deus. Aleluia. Irmão, levanta a tua mão e começa a dar glória a Deus, porque se Jesus está dentro do seu coração, se Ele é Senhor e Salvador da sua vida, meu amado, se você conhece a verdade, porque isso veio de Deus. Deus está revelando isso para você, mas esse tesouro não é para ficar escondido. Esse tesouro é para ser revelado, é para ser testemunhado, é para ser anunciado. Oh, glória a Deus. Sai daqui nessa manhã anunciando esta verdade para aqueles que estão cegos. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, meu irmão. O homem só pode receber o que lhe for dado do céu. E ele diz, verso 28: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, ou seja, eu não sou o enviado, mas sou enviado adiante dele. João estava dizendo: eu sei qual é a minha função, eu vim na frente dele, eu vim preparar o caminho, eu vim preparar os corações. Irmão, quando nós saímos e começamos a falar o Evangelho, começamos a falar de Jesus, começamos a dizer que Ele é o Filho de Deus, começamos a falar que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos preparando o caminho. Amém? Nós temos que preparar o caminho, porque na hora de Deus, no tempo de Deus, no tempo determinado, às vezes você diz: mas eu
falo e não acontece nada, eu não vejo nada. Você não precisa ver. Saiba apenas uma coisa: a palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela prospera na vida de todo aquele que crê. Toda palavra que sair da sua boca, ela vai produzir um grande resultado. Se você não está vendo pessoas hoje se convertendo, Deus está dizendo: não pare, não tire a tua mão do arado, continua lançando a semente, continua testemunhando de Jesus, continua falando da luz, continua anunciando que Ele é o Filho de Deus, porque estas pessoas vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertá-los da glória a Deus, meu irmão. Vai libertá-los, assim como essa verdade te libertou, essa verdade vai libertá-los. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Mas as pessoas falam hoje estou desempregado, estou com problema na casa, estou com problema na família, estou com problema não sei o que lá. As pessoas falam isso. Fala de Jesus. Vão chamar você de doido. Ei, você não está entendendo? O mundo está em pandemia. Fala de Jesus. Você não está entendendo? Tem mais de 400 mil morrendo. Fala de Jesus. Porque eles querem que você fale que o mundo está estabelecido. Fale de Jesus. João está dizendo assim: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. A noiva é a igreja. O noivo é Jesus. O amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve. Olha o que ele está dizendo: eu sou amigo do noivo, eu só estou esperando, eu só estou ouvindo, eu só estou vendo o que está acontecendo. Porque João resolveu acreditar muito antes da vinda de Jesus. Ele creu no seu envio, e o que eles estavam fazendo era usufruindo do amor de Deus manifesto em carne no meio de pessoas que estavam em trevas. Aleluia, glória a Deus. E ele diz aqui, terminando: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Veja, você voltando aqui para o verso capítulo 1 de João, no verso 10. Olha o que a Bíblia diz: Jesus, o Filho de Deus, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, como eu preguei para você semana passada. Mas o mundo não o conheceu. Jesus está aqui, irmãos, hoje, mas o mundo não o conhece. É o que a Bíblia está dizendo. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Isso significa que naquela época eles tinham um pouco entendimento da origem, da onde foi que aquele homem chamado Jesus veio. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Não é uma escola dominical, irmão, que vai ajudar as pessoas. Não é um cursinho da Bíblia que vai ajudar a pessoa a conhecer, não. É conversão. Conversão significa: eu estou andando por um caminho, esse é o meu caminho, esse é o caminho que eu determinei para a minha vida. Eu não sei o que você determinou para a sua vida. Isso é conversão. Você está andando por um caminho, nesse caminho eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida. Desculpa a expressão, que se dane o pessoal vai pensar de mim. Esse é o caminho que eu ando. Eu penso assim, eu vou fazer assim, assado e assim tudo. Mas quando alguém fala da verdade, eu me converto. Isso é conversão, Eu me converto do mau caminho e eu começo a andar por um outro caminho. Isso é conversão. Pergunta para o irmão: isso já aconteceu na sua vida, meu irmão? Porque as pessoas no mundo não sabem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. As pessoas no mundo, eu vou falar uma coisa que parece ser uma coisa assim pastor, você está sendo muito porque as pessoas falam assim, né? Agora só você que é o dono da verdade. Vocês já escutaram isso? Já escutaram? Só você. Agora que você era isso assado, e agora que você tem esse Jesus aí, está nessa igreja aí, só você é o dono da verdade. Não sei se você já escutou isso. Eu já escutei isso há muito tempo, irmão. Muito tempo.
Mas não tem jeito. Aonde você estiver hoje, que é o Dia das Mães, aonde você estiver, deixa eu te falar uma coisa: você sempre vai incomodar os outros que estão nas trevas, porque você é a luz. Então você tem que amá-los, e você tem que entender que eles não conhecem realmente Jesus. Quando eu era criancinha, aquela bolinha cheia de amor, fofinha, que eu era antigamente, ainda continua uma bolinha. Mas eu lembro dos meus pais que sempre se esforçaram em me levar para a igreja. E onde nós morávamos, eu ia para a igreja. Fazia parte até do coral da igreja. Fiz tudo que a igreja pediu, mas nunca tive um conhecimento do Jesus que aquela igreja estava falando. Nunca. Continuava na minha vida. Mas quando um dia eu disse: Jesus, entra dentro do meu coração, porque eu não aguento mais, entra dentro do meu coração e me mostra a verdade. Aí ele mostrou a verdade. Então aquele povo tinha pouco conhecimento de quem era Deus, de quem era Jesus, do que ele veio fazer. E João 3,16 está falando claramente o que é que ele veio fazer, a missão dele. Para você ver, naquela época os romanos registraram Jesus, porque ele foi apresentado, teve um censo, e o censo é para saber do IBGE naquela época quantas pessoas tinham naquela época. E José e Maria estão levando Jesus lá para fazer parte. Ele foi ali registrado, porque futuramente ele tinha que pagar até impostos, mas eles não reconheceram que ali estava o Filho de Deus. Deixa eu te falar, o Filho de Deus hoje, ele está, sabe aonde? Através do Espírito Santo, dentro do seu coração. Aonde você estiver hoje, ou estiver amanhã, ou estiver essa semana, Jesus está aí dentro do seu coração. E se você falar dele, vai acontecer mudanças onde você estiver, em nome de Jesus. Eu quero terminar a mensagem dizendo o seguinte: mas diz aqui, estava no mundo, verso 10, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ei, quando Jesus entra dentro do coração de alguém, ele não entra por engano. Alô? Fala isso para o irmão que está ao seu lado, por favor, você que está me assistindo também. Quando Jesus entrou dentro do seu coração, ele não entrou por engano. Eu entrei por engano. Não, ele entrou porque ele sabe o que ele precisa fazer aí dentro da sua vida. Ele quer te curar, ele quer te restaurar, ele quer te dar a vida com abundância, mas ele também quer usar você para que outras pessoas também vivam isso. Por isso, nessa manhã, não rejeite o Messias como Israel rejeitou. Não rejeite o Messias, o enviado, que o Messias quer dizer enviado, como Israel rejeitou. A Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Você abre no livro de Mateus no capítulo 21, Mateus 21, olha o que diz Mateus 21. Será que Deus sabia disso? Claro que sabia. Mateus 21, no verso 33, está dizendo assim, 21:33 de Mateus: ouvi esta parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Quem será esse proprietário? Deus. Circundou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a aos lavradores e ausentou-se do país. Quem é essa pessoa? Deus. Quem são as pessoas a quem ele arrendou? Somos nós. Vamos continuar. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os seus servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Quem são essas pessoas apedrejadas, feridas e até mortas? Os profetas, os homens que estavam dizendo: preparai o caminho, porque Jesus está próximo.
você sabe que a salvação primeiro veio para os judeus, por causa da rejeição deles é que chegou a nós, porque Israel foi escolhido para ser o divulgador do Evangelho. Mas quando Jesus veio, o coração deles estava presos, duros, eles estavam em trevas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: esse é o melhor momento de você falar de Jesus para as pessoas. Eu quero te dizer, irmão, enquanto as pessoas estão presas a uma epidemia e uma pandemia aí, eu quero te dizer, meu irmão, Jesus já está atuando através da sua vida, e através da sua vida muitas pessoas vão receber vida, elas vão receber vida, elas vão receber vida. E Jesus não veio dizer que nós seremos imortais. Jesus disse: você vai viver eternamente comigo. Bom, mas vamos continuar. Eu parei aonde? Obrigado. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e lhe fizeram o mesmo. Aí vem aqui, por último enviou-lhe seu filho, dizendo, o construtor, né, disse: eu acho que vão respeitá-lo, né? Acho que quando meu filho estiver lá, vão respeitá-lo, né? Respeitarão meu filho. Mas o que aconteceu no verso 38? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos aí da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha, porque você sabe que Jesus não foi morto dentro da cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém até hoje ela é santa. Alô? Está aqui a Bíblia dizendo o que aconteceu. Pegaram o filho, tiraram de Jerusalém e o mataram fora. Será que Deus não sabia do que iria acontecer? Até hoje o Senhor continua batendo na mesma tecla. Meu irmão, eu quero que você saia daqui nessa manhã como uma árvore frutífera, que sabe o que está fazendo, e que você vai começar a ver muitas vidas sendo salvas em nome de Jesus. Eu vou dizer, talvez elas sejam salvas hoje, mas talvez vão ser salvas daqui a um ano, e talvez sejam salvas daqui a 5 anos, talvez sejam salvas se Jesus não voltar daqui a 10 anos, mas o importante é que a palavra que sair da sua boca, a palavra que sair da sua boca vai produzir um grande resultado na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Você está aqui, você pode dar glória a Deus aí bem forte, meu irmão? Dá mais forte em nome de Jesus. Então, para a gente terminar, só para confirmar aqui, Isaías no capítulo 53. Isaías 53. Estão me fazendo entender? Isaías 53 diz assim, no verso aqui 2: ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Está falando de Jesus. Não tinha parecer nem formosura, porque às vezes as pessoas pintam ele com olhos azuis, não tenho nada contra, bem angelical, mas a formosura dele era dessa forma, não tinha formosura. E olhando nós para ele, veja, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era uma pessoa desprezada, como muitas vezes nós desprezamos as pessoas, né, que são moribundas, pessoas que moram aí. Às vezes não precisa nem chegar ao extremo. De repente, se alguém não tem interesse, você não tem interesse por essa pessoa, você despreza. Jesus era assim, foi desprezado. O Filho de Deus foi desprezado por uma nação que foi separada por Deus para evangelizar. Que isso não aconteça na nossa vida. Fala para o irmão que está ao seu lado, que isso não aconteça na sua vida, meu irmão. Mas veja o que diz aqui a palavra de Deus: como um de quem os homens escondiam o rosto. Fica imaginando, sabe aquela pessoa que você, ai meu Deus, lá vem ele. Era assim, como um de que, ai meu Deus, onde eu estava? Era desprezado, mas onde eu parei? É isso, obrigado. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele aí caso algum. Esse é o Filho de Deus. Ei,
Lembra que João disse que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça? Parece que isso está acontecendo na nossa vida. Quando você recebeu Jesus, as pessoas da sua própria família te desprezam. Sabe por quê? Porque não é mais você que vive. O que foi desprezado, o que foi humilhado, aquele que é o Filho de Deus, passou a habitar dentro da sua vida. Se você não tem esse Jesus, com certeza o mundo vai te amar, vai te adorar, vai te reverenciar, vai te ouvir, mas porque Ele está aí dentro de você, a perseguição começa dentro da sua própria família. Lucas 19, Lucas no capítulo 19, no verso 14. Lucas 19, 14, diz assim a palavra de Deus, 19, 14 de Lucas: mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele a embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Ei, deixa eu te explicar, pastor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? A minha família me odeia, está me deixando para fora de casa, não quer mais ficar comigo. Irmão, está chegando a hora de você escolher. Ou você escolhe aquele que vai te dar vida eterna e confia de que através do seu testemunho a sua família também vai se converter, ou você fica do mesmo jeito. Veio para o que era o seu, mas os seus o rejeitaram. É isso que acontece quando você tem Jesus na sua vida. Alô? Fala para o irmão, é isso que acontece quando você tem Jesus na sua vida. E o último versículo para a gente terminar, Jesus mesmo disse: você pensa que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim fazer com que o pai comece a odiar o filho comece a odiar o pai. Eu vim trazer uma mudança, porque o mundo que jaz do maligno tem a sua forma, tem o seu jeito de agir. É tipo assim, tudo pode, no mundo tudo pode. E tem uma coisa que as pessoas falam assim: você se sente bem desse jeito? Me sinto. Então continua, porque o importante é que você esteja bem. Alguém disse assim: pastor, eu posso beber? O pastor disse: claro que você pode, porque pastor nenhum pode dizer para você que você não pode beber. Pastor, eu posso me prostituir? Claro que você pode, porque pastor nenhum pode dizer para você que você não pode. Nós não temos direito sobre a sua vida, meu irmão. Dá para você entender isso? Pastor, eu posso matar? Pastor, eu posso? Querido, você é dono da sua vida. Mas continuando essa conversa, o rapaz disse assim: pastor, eu vou para o céu. Aí o pastor disse assim: fazendo tudo isso não. Porque para ir para o céu, você tem que se arrepender dos seus pecados, se converter do seu mau caminho, abrir o seu coração e confessar com seus lábios que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. No mundo você pode fazer tudo, mas para você entrar no reino eterno, Jesus tem que ser Senhor e Salvador absoluto da sua vida. Você está comigo, irmão? Vou terminar, que eu acho que vocês não estão comigo não. Cadê o pessoal do glória a Deus? O pessoal do aleluia aí. Ah, vocês não estão comigo não. Cadê o pessoal do glória a Deus aí? E o do aleluia? E os indecisos? 51. Atos 7:51. Naquela época eles eram homens de dura cerviz. Eles eram circuncisos. Sabe o que significa incircunciso? Uma pessoa que não tem aliança com Deus. Sabe o que significa homem de dura cerviz? Pessoas que têm um coração duro. A gente chega dizendo assim: cara, recebe Jesus. Duro, é duro de coração. Aleluia. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvindo. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Era isso que estava dizendo lá no verso 51. E o verso 52 diz: a qual os profetas não perseguiram vossos pais
até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Você sabe que Jesus, o Filho de Deus, é este que foi enviado por Deus como a palavra para mostrar a luz. Quem não conhece a luz está em trevas. Mas fale para o irmão que está do seu lado: você não está em trevas, você está na luz. Mas não basta apenas estar na luz, você precisa, como um refletor, revelar essa luz. E não espere que ao revelar essa luz, essas pessoas saiam das trevas imediatamente. O importante é: continue revelando a luz, que se chama Jesus. Hoje, meu irmão, você vai participar de alguns banquetes, você vai ficar com a sua mãe, você vai encontrar com seus familiares, você vai encontrar com amigos, eu não sei. De repente alguém vai dizer: não pode, pastor, que está em pandemia. Mas talvez você vai fazer aí um encontro de uma live. Mesmo assim, você está lá com uma luz. Mas saiba, aleluia, que naquele momento é você que está diminuindo e é Jesus que está crescendo através da sua vida. Dê risada, se divirta muito com as pessoas, ame cada uma delas, mas saiba que muitos estão em trevas. Tenha compaixão de cada uma delas, tente entendê-las, tome o lugar delas na situação, e com muito amor fale assim para ela: eu quero orar pela sua vida, eu vou orar por você. Essa é a estratégia. Quando você começa a orar, é Deus que vai começar a preparar o coração daquela pessoa, e quando menos você esperar, aquela pessoa vai dizer assim para você: eu abri meu coração para Jesus e hoje Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Quantos creem nisso? Queria terminar esse culto dando uma grande salva de palmas ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.